O nosso entrevistado de hoje, abrindo o quadro Conversa Franca, é um personagem importante da história política brasileira. Atuou na fundação do PSDB, foi chefe de gabinete do presidente Fernando Henrique Cardoso, presidiu o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, foi secretário de Agricultura e também do Meio Ambiente no estado de São Paulo, foi eleito deputado federal por São Paulo e o responsável por criar o programa Melhor Caminho, que existe há décadas no Brasil, com o intuito de diminuir enxurradas em estradas vicinais. Foi coordenador do plano de governo da campanha à presidência de José Serra, rompeu com o PSDB em 2018 por manifestar apoio ao Jair Bolsonaro e chegou a ser cotado para assumir o Ministério do Meio Ambiente no governo bolsonarista. É escritor, agrônomo, doutor em administração e tem uma coluna semanal no site Poder 360, onde escreve todas as quartas. E também é professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas. O Conversa Franca tem a honra de estrear com Chico Graziano. Obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos felizes em poder receber aqui no nosso quadro, no Jornal 11h30. Oi, Tiago. O prazer é meu, viu, de fazer você estrear o programa aí, participar dessa sua estreia. Eu te conheci naquele encontro em Bastos, vi sua vontade, sua garra, seu dinamismo, seu idealismo. Eu acho que o Brasil só vai para frente se gente jovem como você entrar na luta, assumir, correr risco, né? Então, parabéns. Eu que estou feliz aqui de ajudar você a essa trajetória aí. Muito obrigado mesmo. Bom, para iniciarmos a nossa conversa, Chico, vamos falar um pouco da sua atual visão sobre o cenário político que está acontecendo nesse momento, né? Parece que nós estamos vivendo mais um momento de crise política do que de pandemia, né? De acordo com a sua experiência política, como você avalia também o conflito entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal, politizando a pandemia do Covid-19? Já que está tudo muito confuso, né? O Brasil, ao contrário dos outros países, porque essa pandemia, por ser uma pandemia, afeta o mundo todo. Os outros países estão muito unidos, muito organizados, muito compenetrados para vencer uma doença totalmente inesperada, né? Vários outros vírus já apareceram, doenças terríveis, mas nenhuma que tivesse esse poder assim de contaminação, né? Já mais de 350 mil pessoas morreram, milhões de pessoas. Quer dizer, a coisa é um pouco mais grave do que se imaginava no início. E para enfrentar uma situação tão difícil dessa, que paralisa a economia, você fica fechado em casa, todo esse drama que nós estamos vendo, os países se unem, né? Você tem uma causa maior, você tem um problema gigantesco que envolve a nação. Então, é hora de união para enfrentar. Como se você estivesse numa guerra. É uma guerra, não deixa de ser, contra uma virose. Aqui no Brasil, não acontece isso. Parece uma tragédia brasileira a nossa política. Os políticos brigam entre si ao invés de se juntar e brigar contra o vírus. Então, eu vejo com tristeza essas dissidências, essas dessintonias. Eu gostaria que o nosso país, que São Paulo, né, estivesse mais organizado, mais unido. São Paulo está fazendo um bom gerenciamento da crise. Agora, nacionalmente, uma confusão. O Bolsonaro brigou com o Dória, que brigou com não sei o quê. É muita briga que os políticos fazem entre eles e o povo continua sofrendo. E você avalia qual seria o caminho que os dois governantes, né, tanto do estado de São Paulo como o presidente Bolsonaro, deveriam seguir para poder criar um plano único, né, para combater o Covid-19? Eu confesso que não tenho essa capacidade de aconselhar governador e presidente da República, sabe? Eu torço para que dê certo. Eu não sei o que deveriam fazer. Deveriam fazer algo que não estão fazendo. Eu não sei o que é, né? Talvez tirar um pouco a vaidade de lado. A política deixa as pessoas muito vaidosas. Eu já fui político, né? Eu sou uma pessoa nascida numa fazenda, então eu vi lá em Brasília como deputado, acompanhei tanto tempo de política. Eu vi como as pessoas, elas, quando se elegem, ficam todas
se julgam poderosas, são vaidosas, né? Acha que o poder é eterno, sabe? Não é. É durante aquele período, né? Perdem a humildade. Eu não sei por que tanta rivalidade, tanta vaidade na política. Vamos orar para que tudo melhore. Recentemente você fez um post no Twitter afirmando o seguinte, abro aspas, o que me incomoda mesmo é ver o ódio tomar conta da política. Começou com o PT, continuou agora. O resto é guerra de narrativas, fecho aspas. Na sua concepção, o que o Brasil deve fazer para eliminar esse ódio implantado na política? Eu não sei, mas eu apoiei o Bolsonaro, rompi com o PSDB para apoiar Bolsonaro. Eu achava que não podia acontecer coisa pior para o Brasil do que se o PT continuasse no poder. Então, tinha que derrotar o PT porque a ladroagem estava muito grande, aquele sistema todo apodrecido, etc., que a Lava Jato estava mostrando. Muito bem, então vamos lá, fomos tudo de Bolsonaro. Tá bom, eu acho o Bolsonaro um presidente honesto, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Só que o tipo de política que começou a ser executada por ele mesmo, não é pela turma dele, às vezes por ele, é uma coisa assim, parece que o PT é ao contrário, né? Tirando o fato de que não estão roubando, exercem a política de uma forma muito ferina, por isso eu digo com ódio, né? A política, você tem que usar a política para fazer o bem para as pessoas, mas não. Então, desde que assumiu, o Bolsonaro entrou na intriga dos outros e, ao invés de, sabe, quando a gente fala no interior, sai por cima, né? Não, ele entrou na briga, entendeu? Ele, os filhos dele, etc., a equipe dele toda, tem uma equipe poderosa na rede, né? Então, eles estão cultivando ódio. Não está bom isso para o Brasil. Você acha que falta... Desculpa, pode continuar. Mas, neste momento, quando nós temos um inimigo comum, quando nós enfrentamos uma verdadeira guerra contra uma doença, né? Você que tem amigos que estão sofrendo, você conhece gente que faleceu, está todo mundo com medo, né? Os mais idosos. Então, é o que minha mãe tem 89 anos, eu vou lá para Araras visitá-la, ela me pergunta, filho, por que eles brigam tanto entre eles? O povo está sofrendo, entendeu? Então, esse sentimento de ódio na política é a pior coisa que está acontecendo. Na sua concepção, você acha que existe uma falta de postura nos posicionamentos do presidente? Não sei. Ele foi eleito porque é desse jeito, né? Eu não me estranha isso. Ele é curto, é grosso, fala o que deve, fala o que pensa. Então, nós votamos nele que era com isso mesmo. Mas depois que ele se elegeu, talvez ele devesse dar uma maneirada, porque afinal ele virou presidente da República. O presidente da República não é presidente de um partido. O presidente da República é do país. Ele tem que governar para todos. Claro que tem política, tem situação, tem oposição, é mesmo que o prefeito. Mas se eleger o prefeito, não pode pensar só na turma deles, né? Você tem que pensar na sociedade, na comunidade. Então, um pouco esse sentimento, o Bolsonaro, eu acho que até no primeiro ano ele ia mais ou menos. Quando veio o coronavírus, ele deu uma destramelada, achando que talvez o pessoal estava querendo fechar tudo para prejudicá-lo. E ele deu uma paranoia desse tipo. Eu não sei explicar, eu não participo lá. Mania de perseguição, né? Pegou uma mania de... né? Fulano quer acabar comigo, quer fechar. Mas não está fechando porque o mundo inteiro está fechando. Eu também não gosto de ver as coisas fechadas, né? Acho até que dava para abrir algumas coisas já, mas o mundo inteiro começou a fazer isso. Então, e começou a tomar isso como se fosse no pessoal, sabe? Bom, vamos lá, daqui a pouco passa isso tudo. Em 2018, você apoiou o presidente, como já disse aqui. Porém, o site, o Diário do Centro Mundo, escreveu recentemente que você se arrependeu desse apoio. Até onde essa informação pode ser uma verdade? Imagina, me arrependi nada. Jamais me arrependi, nunca me arrependerei de ter votado no Jair Bolsonaro. O que eu estou é meio decepcionado, isso é outra coisa, né? Eu não arrependi do meu voto, não daria de novo. Mas como eu estava dizendo, depois, eleito presidente da República, ele precisava evoluir. E ao invés de ele
ficar mais condescendente, ele ficou mais briguento ainda. Aí brigou com o partido dele. Aí brigou lá com a Joyce, brigou com aquele um que morreu, foi brigando, foi brigando. Agora eu vi que ontem brigou com o Datena, né? Então, sabe, não dá para você governar brigando com todo mundo. Essa é a minha decepção, né? Eu preferiria ver que ele fosse mais agregador, desse o pau na quadrilha que saiu do poder. A política nossa está muito ruim. Então, eu concordo que ele repila essas coisas. Mas ele foi perdendo apoio, está ficando sozinho, entendeu? E aí agora o Congresso você não pode ficar sozinho, é que nem no município, o prefeito, se ficar sozinho, a Câmara derruba ele. Então agora, quem que está segurando ele? Não deixa que eu te ajude. Os ladrões. Né? Lá, eu chamei os camalhões da política, né? O Centrão, não sei o que, umas coisas esquisitas lá, uns deputados, uns senadores de alta má fama, que deviam estar na cadeia e estão agora virando a base de apoio do Bolsonaro. Deus me livre disso. Algo que as pessoas que votaram nele não queriam, né? Não queriam mesmo. Era para não acontecer isso, né? Então, essa é a decepção. É decepção com a política, é decepção com a situação nossa toda, né? Mas o Bolsonaro, ele eleito, cumpriu um papel fundamental para nós. Tirou a quadrilha do PT da República, graças a Deus. Bom, falando agora sobre aquele vídeo divulgado, né, da reunião ministerial, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, falou que é hora de aproveitar o foco da pandemia, que a imprensa está dando, para flexibilizar a legislação ambiental. Ou, nas palavras do próprio ministro, passar a boiada. O que você entende com essa declaração? Eu acho que ele foi meio infeliz, embora ele estivesse em uma reunião fechada. Eu não sei se deveria ter divulgado essa reunião, que era uma reunião fechada. Eu já fiz muitas reuniões, fui secretário de Estado, já fiz muitas reuniões que eu devo ter falado coisas bárbaras, né? Você fala, o cara lá fala uma bobagem, lá você fala outra daqui, manda o cara para aquele lugar, tal, sei lá, dentro da compostura. Mas às vezes você tem certa liberdade. Então, eu não sei, pelo que ele falou. O que ele quis dizer é que muita burocracia está afetando a política ambiental. Nesse ponto de vista, ele está certo. Nós poderíamos mesmo facilitar alguns processos, sem perder rigor. Eu já fui secretário de Meio Ambiente, eu sei do que eu estou falando. Às vezes tem muita norma que dificulta, demora, cria dificuldades, aí o cara vende facilidade, né? Em várias áreas isso acontece. Agora, eu jamais faria isso, modificações de normas, legislação, escondido, sabe? Tiago, nada você faz escondido mais hoje. Hoje você tem que fazer tudo de forma transparente. É um modo de ser. Eu vou mudar uma coisa, eu vou lá e vou convencer as pessoas que tem que mudar. Esse negócio de passar a boiada eu não gostei muito, não. Eu não passaria a boiada. Mas, quanto ao fundamental, a modificação das normas, acabar com a burocracia, esse é o ponto de vista, ele está certo. Agora, o processo, cada um tem seu jeito, né? Ele Você faz flexibilização, só que de forma transparente. Quando eu implementei aqui em São Paulo o município Verde Azul, muitos se lembram disso, quem gosta de política, de meio ambiente, eu andei pelo estado todo, eu fiz mais de 30 reuniões pelo estado todo, com prefeitos, com vereadores, convencendo as pessoas de que o meio ambiente tinha que ser tratado pelo município. Eu não impus nada, sabe? Eu pedi autorização do governador, que era o Serra, eu falei, olha, eu acho que não dá para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado fazer tudo, os municípios têm que ajudar. E fui saindo por aí, fui convencendo, e foi um sucesso total. Até hoje, os municípios disputam a nota que vão tirar no município Verde Azul, né? Eu sou professor, o professor tem o seu jeito, você quer explicar, você quer convencer, né? Então, dessa forma que eu acho que tem que ser feitas as modificações. Como um dos cotados do Ministério do Meio Ambiente, para assumir, né, o Ministério do Meio Ambiente, quais as principais medidas que você tomaria caso estivesse sendo indicado pelo presidente ao cargo? Tiago, você falar sobre uma coisa que não aconteceu, né? Eu não sei dizer. Não sei dizer. Eu fui considerado para ser ministro do Meio Ambiente, isso é verdadeiro. O presidente Bolsonaro optou por botar o Ricardo, que é meu amigo, eu gosto dele.
Então, ele está lá. Eu não sei o que eu faria. Não, acho um pouco estranho eu falar o que eu faria não sendo. Ok. Seguindo agora para o assunto do momento, que é a pandemia de Covid-19, qual tem sido a importância do agronegócio neste momento? Isso é algo que o mundo inteiro está percebendo com relação ao Brasil. Por quê? Porque os países estão sendo muito afetados pela pandemia em todos os setores, inclusive na agricultura. O Brasil menos. O Brasil vinha vindo com uma agricultura crescente, se expandindo nos últimos 15 anos. E esse ritmo foi indo ano a ano. Então, este ano, veio a pandemia, o Brasil está batendo recorde de produção de milho, de soja, nas carnes, produzindo muitos ovos. Quer dizer, o Brasil está mostrando para os brasileiros e para o mundo todo que nós temos capacidade de produção rural, né? Então, aquela história que eu ouço desde quando eu me formei, que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, etc., está acontecendo agora. O Brasil exporta para mais de 160 países. Segundo o Ministério da Agricultura, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas comem produto alimentar no Brasil. Por aí afora, fora os 210 milhões de brasileiros. Isso é extraordinário, é de deixar qualquer engenheiro agrônomo e agricultor como eu, que sou nascido numa fazenda, né, muito orgulhoso. Então, o pessoal por aí fala, nenhum coronavírus acabou com o agro. O agro continua trabalhando, continua produzindo e botando comida na mesa das pessoas. Isso é sensacional. Muito legal. E quais medidas você acredita que o governo deve tomar de forma imediata para fortalecer o setor do agro? Eu não sei. Nesse momento, por conta da crise econômica, que vai afetar todo mundo e vai afetar o agro também para frente, né? Que está havendo uma perda de renda das famílias brasileiras. Muitas pessoas estão indo para o desemprego, perderam renda, muitos empreendedores perderam seus negócios, está fechando porta. Então, vai haver um baque no consumo de tudo, né? Então, especialmente os setores mais, vamos dizer, menos essenciais, né? Arroz, feijão, bisteca e ovo todo mundo come. Mas, mesmo assim, os alimentos possivelmente vão ter uma queda de demanda mais para frente, né? Vai ser o reflexo dessa crise. Então, o governo tem que estar muito atento à capacidade dos produtores rurais de honrarem seus compromissos, né? Se alguém tinha um crédito rural e a pandemia pegou ele no contrapé, ajudar ele a passar esse período, a dar uma postergada no pagamento do que ele precisa lá no banco, porque os bancos não sabem, né? Sabe que os caras vão lá e matam o cara, né? Não pode. Então, é preciso, sim, ter um programa de proteção ao produtor rural. Trazendo o nosso assunto para Bastos, que é ainda um dos maiores polos da avicultura no Brasil, né? Na pandemia, o consumo de ovos aumentou, o preço também, assim como o preço dos insumos. O avicultor tem sofrido bastante com esse aumento, né? O que você acha que deve ser feito para melhorar o setor, baratear os custos de produção? E já junto com essa pergunta vem, o avicultor, Chico, ainda encontra inúmeras dificuldades para produzir o ovo. É excesso de leis, obrigações, fiscalização. Como você avalia tudo isso? O que poderia ser feito? Olha, nessa segunda parte da sua pergunta está a minha resposta. Eu cada vez mais defendo que quem tem cuidado do nosso negócio somos nós mesmos, sabe? Existe uma visão muito antiga no Brasil de que o governo tem que ajudar a gente a ganhar dinheiro. Eu não acho isso. Mais recentemente, principalmente. O governo não pode atrapalhar, né? E existem legislações que, por exemplo, no caso da avicultura, existem algumas restrições ambientais que atrapalham, né? Seria necessário, sim, evoluir, fazer uma avicultura cada vez mais sustentável. Não significa ter um monte de burocracia. Então, é possível você produzir com produtividade, reduzir custos, ser sustentável, né? Não ter problema com o meio ambiente. O governo precisa ajudar, mas não é o governo que vai fazer as coisas por nós, sabe? Eu sou produtor de bezerros, né?
Eu não acho que o governo tem que cuidar do meu bezerro. Eu tenho que ganhar dinheiro, sou eu que tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer as coisas bem feitas. A tecnologia que usa tem que estar boa, né? E como eu estou ficando velho, quem cuida disso é minha filha, que é engenheira agrônoma, tem 27 anos. Eu não fico reclamando que o governo o preço do bezerro está ruim por causa do governo. Eu acho que o preço quem dá é o mercado. O governo não mexe em preço de mercado, nem de ovo, nem de bezerro, nem de nada. Ainda bem. Agora, os custos é um problema meu. Eu preciso saber administrar os custos, investir em tecnologia, né? Eu acho que o governo não pode atrapalhar. A melhor forma do governo ajudar a avicultura é não atrapalhar a avicultura a superar esse momento, que está um momento bom para ela, onde o mercado está aquecido, né? Perfeito. E para finalizar, quais são as suas expectativas para o futuro do Brasil no pós-pandemia, no pós-crise? Tiago, minha expectativa. Eu já fiz tanta coisa na vida, agora estou dando minhas aulas, escrevendo meus livros, estou terminando mais um livro sobre os fatos e os mitos da agricultura. Logo eu vou conversar com você para você me ajudar a divulgar ele. Claro. Eu sou otimista, eu não estou vendo nada ir para trás na minha história de vida, né? Eu já passei de 60 anos de idade. Quando eu lembro como era e como as coisas são hoje, tudo melhorou, né? Tem muita gente que é pessimista, acha que vai piorar. Tem gente que isso sobra, não é fácil. Você pega agora essa crise. Eu perdi metade da minha renda com essa crise, porque eu vivo de dar palestras, eu vivo de fazer consultorias e foi para zero, não estou fazendo nada. Está um momento difícil, então não está fácil para ninguém. Agora, quando eu olho para frente, o que eu vejo? Eu vejo um Brasilzão maravilhoso, entendeu? Um país que, especialmente na agricultura, que é o meu setor, está indo para frente, está mostrando como faz. Eu vou dar aula lá no norte do Mato Grosso, vou dar aula no oeste da Bahia, outro dia fui no Tocantins, vou a Passo Fundo, eu dou aula em MBA, eu ando pelo Brasil todo, eu só vejo a coisa indo para frente. O que não quer dizer que é para todo mundo, porque existe a competição, mas sempre foi assim. Na época dos meus avós, eu lembro do meu avô, falava, eles eram 13 irmãos, ele falava de, olha, um, isso, aquilo, o outro lá, sabe? O progresso não é obrigatório para todos, você tem que lutar por ele, né? Então, eu vejo o Brasil, eu vou finalizar dizendo assim, se o Brasil se acertasse um pouco mais na política, olha, ninguém nos segurava. É que a gente perde muito tempo falando de política, discutir política, quem vai preso, quem não vai preso, quem está roubando, quem não está roubando, sabe? Eu sou um pouco decepcionado com a política. Eu acho que se a gente conseguisse dava uma acalmada na política, não é que todo mundo para pensar igual, não. Cada um pensa o que quiser, defenda o que quiser, seja do partido que for, né? Mas uma coisa um pouco mais civilizada, o Brasil, ninguém segura o Brasil. Perfeito, Chico. Muito obrigado pelas informações, obrigado por esse bate-papo consciente, inteligente, né? E por nos apoiar nessa estreia. Gratidão mesmo. Valeu. Valeu, obrigado a você. A conversa é para ser franca, não é? Mais franqueza aqui, você não vai conseguir de ninguém. Um abraço.